Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Nessa noite gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que registrada em Gênesis capítulo 32, versículo de número 22, 23 e 24. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tornou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subia. A nossa vida é marcada por lutas, por decepções, por problemas, mas o Senhor sempre tem sido conosco. Deus tem nos guardado, nos protegido. Jacó, um homem que também teve a sua vida marcada por decepções, por enganos e muitas lutas, muitos problemas. A Bíblia nos diz que este homem, certa feita, ele passou para o seu irmão algumas lentilhas, um prato de lentilha, trocando pelo direito da sua primogenitura. E, segundo o que a Bíblia diz, ele enganou seu pai, se passando por Esaú, seu irmão, para que seu pai lhe desse a bênção da primogenitura. Isso criou uma certa raiva em Esaú, porque ele ficou muito indignado com essa situação e procurou matar Jacó. Jacó sai daquele lugar e vai passar pela casa do seu tio Labão e fica ali um tempo. E agora ele passa por muitos problemas, muitos enganos, decepções ali com o Labão. Mas Deus agora diz a Jacó que ele deve voltar à terra da tua parentela. E Jacó ora a Deus e ele manda mensageiros a Esaú para que fossem na frente e conversassem com ele, dizendo que ele tinha gados, que ele tinha algumas certas riquezas e que iria presentear o irmão, porque ele havia dentro do seu coração um medo, um receio de perder a vida pela mão de Esaú, que havia prometido de matá-lo. Agora, a Bíblia diz que os seus mensageiros voltam e disse que Esaú também estava vindo de encontro a Jacó. E a Bíblia diz que Jacó temeu muito e ele ora a Deus e pede para que Deus o guardasse das mãos de Esaú. E ele prepara tudo. Agora, a palavra do Senhor nos diz que ele prepara o seu gado, as suas ovelhas, as suas cabras, pega os seus servos, pega também ali as suas 2 esposas, os seus 11 filhos e sai para o encontro de Esaú. Mas a palavra do Senhor nos mostra que ele levantou-se naquela mesma noite da decisão e chegou ao vale de Jaboque. E chegando naquele vale de Jaboque, ele passa a sua família na frente, passa todos os seus gados, passa os seus servos, e a Bíblia diz que ele fica sozinho ali naquele lugar. Aqui começa o que eu quero dizer para você nessa noite. Nessa história de Jacó, eu consigo ver algo que nós podemos aprender e tirar como exemplo para nossas vidas. São alguns fatores na vida de Jacó que servem também de exemplos, que são também fatores na vida de um homem, na vida de uma mulher, de um jovem que tem uma experiência com Deus. São 7 fatores que da vida de Jacó nesse vale que eu quero mostrar para você nessa noite. O primeiro fator é o seguinte: é que no vale é que se vê o sobrenatural. Todas as vezes que você está no vale, você verá o sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que Jacó ele ficou sozinho
Ele passou, a sua família passou, as suas esposas passaram, os seus filhos, os seus servos, os seus animais. Mas agora Jacó fica sozinho naquele vale. E no vale, ali aparece um anjo, um homem, um anjo em forma de homem, o anjo. E a Bíblia diz que ele lutou com Jacó ali até a alva. Mas Jacó conseguiu ver este sobrenatural de Deus, não lá no alto da montanha, mas quando ele entra no vale, ele começa a ver o sobrenatural de Deus acontecer. Sempre que você passar pelo vale, você verá o sobrenatural de Deus. É no vale que nós temos experiências. É no vale, no medo, que nós passamos a conhecer o sobrenatural de Deus. O segundo fator é ser persistente e não desistir quando você estiver no vale. Muitas pessoas, quando passam uma prova, quando passa uma luta, ele desiste, ele acaba esquecendo das coisas de Deus. Mas a minha Bíblia diz que Jacó lutou com ele a noite toda, e vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e deslocou a juntura da sua coxa, da coxa de Jacó, quando ele lutava com ele. Olha só para você ver. Ele estava ali lutando com o anjo. Ele lutou a noite toda com aquele sobrenatural de Deus. Jacó não queria entender nada além do que o mistério de Deus sobre a bênção dele que ele queria receber. E ele segurou, ele foi persistente naquela batalha. Ele foi persistente a ponto do anjo ver que Jacó não era muito mais forte do que ele. Não que o anjo estivesse perdendo para Jacó, creio eu, mas ele estava dando o gostinho de Jacó se sentir forte na hora da luta, na hora do vale. E eu vejo que ele não desistiu. E você também não deve desistir no momento em que você estiver no vale. A Bíblia diz que ele lutou com ele e disse: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir se não me abençoares. Olha só para você ver. Se não me abençoares, não te deixarei ir. Ele persistiu e insistiu. E quantas vezes nós estamos no vale, quantas vezes nós estamos na prova, na luta, e pensamos em desistir. Pensamos que Deus nos abandonou, pensamos que está tudo acabado, mas mesmo na luta, Deus estava com Jacó ali, para mostrar para ele que os planos dele eram maior para ele, para a vida dele. E a Bíblia continua nos dizendo que ele diz: qual é o teu nome? E Jacó disse para ele: meu nome é Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Olha que coisa maravilhosa. O próprio Deus falando com Jacó ali, mudando ali a história de Jacó. E eu vejo que o terceiro fator que podemos comparar para as nossas vidas é o fato da história de Jacó ser mudada naquele vale. A sua história é mudada quando você passa pelo vale. Quando você passa pela prova, quando você passa pelo vale, não importa se é um ano, se é 5 meses, se é um dia, quando você está na prova, quando você está no vale, Deus muda a sua história. Ninguém passa pelo vale sozinho. Ninguém passa pelo vale com o desamparo de Deus. Ninguém passa pelo vale sem Deus mudar a história dele. Jacó agora está ali, passando por este vale. E Jacó lhe pergunta, a Bíblia diz: dá-me, peço a saber o teu nome. E ele disse: por que perguntas o meu nome? E a Bíblia diz que ele abençoou Jacó ali e chamou Jacó o nome daquele lugar de Peniel. A Bíblia diz que Deus mudou o nome de Jacó, mudou a história de Jacó no vale de Jaboque.
Agora, o quarto fator. No vale que se conhece a Deus. É no vale que se conhece a Deus face a face. Quando você está na prova, quando você está na luta, quando você está na dificuldade, quando você está com toda a adversidade, é aí que você conhece a Deus. Porque a Bíblia diz que Jacó, quando ele pergunta e diz: dai-me, peço-te a saber o teu nome, e ele diz: por que pergunta o meu nome? E ele abençoou ali. E a Bíblia diz: e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Oh, maravilha! É no vale que conhecemos a Deus face a face. É no vale que você consegue quebrantar o seu coração e deixar com que o Espírito Santo de Deus faça a obra na tua vida. É na dificuldade, é na prova, é na luta que nós conhecemos a Deus face a face. Lembro-me de Jó. Depois de passar por todos os seus problemas, depois de perder tudo, depois de ficar doente, e Deus agora fala com ele em um determinado redemoinho, e a voz de Deus começa a lhe mostrar várias coisas. E no capítulo 42 de Jó, ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Antes eu conhecia somente de ouvir falar, agora os meus olhos podem te ver. É no vale que você pode ver o Senhor. É no vale, é na prova que o Senhor está contigo. Deus quer te abençoar, Ele está contigo. Se o vale está difícil, se a luta está grande, não desista, porque Deus está contigo. Está faltando algo na sua casa? Está faltando algum mantimento na tua casa? Você não está tendo dinheiro para pagar as suas contas, as suas dívidas? A doença, a enfermidade chegou na tua casa e te assola? Você está passando pelo vale, você está passando pela prova, mas não desista. A palavra do Senhor diz que Deus prova como ouro no fogo, mas Ele aprova também. A sua vitória vai chegar. A Bíblia diz que Jacó, ele não desistiu. Ele chama aquele lugar de Peniel. Tenho visto a Deus face a face. Oh, maravilha! E o sexto fator, a Bíblia diz: e saiu-lhe o sol quando passou Peniel. Saiu-lhe o sol quando passou Peniel. Jacó ficou manco, porque a Bíblia diz que ele manquejava da sua coxa. Ele lutou com Deus a noite toda. Ele lutou a noite toda, mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se a luta está tão grande, não desista, Deus é contigo. Não desista, Deus é contigo. A Bíblia diz, neste fator que eu quero te mostrar, que Jacó ficou manco, mas ele não desistiu. E eu posso imaginar Jacó subindo do outro vale, da margem daquele rio, daquele pequeno rio, naquele vale. E muitas pessoas depois dizendo a Jacó: você ficou manquejo, você ficou manco, aleijado. Mas Jacó diz: eu estou manco, mas estou levando a minha bênção comigo. É melhor você ficar manco, mas receber a bênção do Senhor. É melhor você ir mancando de uma perna, mas receber a bênção do Senhor. É melhor ficar com essa marca, mas receber a bênção do Senhor. São marcas. Isso são marcas, são cicatrizes que ficam. Porque o vale, ele deixa cicatriz. Não pense você que você vai passar pelo vale, vai passar pela prova e vai ficar tudo bonitinho como era antes. Não. Deus vai te abençoar. Deus irá com você até o final e vai passar nesse vale com você e vai te ajudar. Mas cicatrizes vão ficar. Para quê? Para que você possa dar um testemunho da sua vida. Por quê, pastor? Porque um profeta, ele não precisa de ter uma história, mas ele precisa de ter um testemunho. E o sétimo fator que eu vejo, no capítulo 33 diz: e levantou Jacó os seus olhos, e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. E então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas. E pôs as servas, seus filhos, na frente, e a Lia, seus filhos, atrás. Porém a Raquel e José, os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes,
até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe no encontro e o abraçou, lançou-se sobre o seu pescoço e beijou, e choraram. Depois levantou-se os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: quem são esses contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Que maravilha! O versículo 4 do capítulo 33. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou, e choraram. Glória a Deus por isso. O sétimo fator que eu deixo para você nessa noite, nessa história de Jacó, é que no vale é que se perdoa, e também no vale é que se encontra perdão. Depois de tanta ameaça de morte de Esaú para com Jacó, tanto rancor, tanto ódio no coração, a promessa que Deus fez a Jacó, a promessa que Deus fez a ele: volta que eu serei contigo, agora se cumpre, porque Esaú chega ali e ele abraça o irmão, e a Bíblia diz que os dois se abraçam e beijam no rosto do outro, e eu posso ver essa cena. Que maravilha! É tão lindo quando há um perdão, é tão lindo quando se perdoa, quando se pede um perdão, quando se recebe um perdão. Não podemos receber o perdão se também não perdoarmos. É no vale que nós aprendemos isso. No vale nós aprendemos a perdoar. No vale nós aprendemos a receber o perdão também. E é no vale que nós nos encontramos com pessoas que às vezes estão distantes da gente, com pessoas que às vezes antigamente eram nossos inimigos, com pessoas que antigamente nós não queríamos ver, nem, como diz o ditado, nem pintado de ouro. Mas no vale Deus quebra o teu coração, Ele muda o teu caráter para que você possa receber a sua vitória, para que você não fique impedido de receber a sua vitória. Este homem é um homem abençoado, um homem que teve uma vitória de Deus nas tuas mãos. Várias vezes ele teve uma experiência com o Senhor, e Deus, ele é dessa maneira. Deus, ele age dessa maneira com seus filhos. Assim ele foi com Noé, quando ele mandou construir a arca. Assim ele foi com Davi, assim ele foi com Sansão, assim ele foi com Daniel, assim ele foi com Sadraque, Mesaque, Abidnego, assim ele foi com Ananias. Oh, aleluia, Jesus! Assim ele foi com os profetas, assim ele foi com os apóstolos, assim ele foi com Paulo e Silas na prisão. Ele nunca desampara o seu filho. Assim ele tem sido comigo na minha vida, e assim ele será com você também na sua vida. O que está te impedindo de receber a tua vitória? O que te impede nessa noite de receber a tua vitória? Você precisa passar pelo vale. Você precisa passar pelo vale de Jaboque. Você precisa ter um encontro com o Senhor no vale de Jaboque. Nesta noite, que você possa ter esse encontro com o Senhor. Se você está passando pelas lutas, pelas provas, Deus é contigo. Se você está passando por provação, Deus é contigo. Você está desempregado, você está passando problemas de saúde, Deus é contigo. Como ele foi com Jacó, ele será contigo também. Fique firme, passe pelo vale. Não há montanha sem vale, não há vitória sem deserto, não há Canaã sem deserto. Não há vitória se você não passar pelo vale. O vale te ensina muitas coisas. É no vale que você aprende a adorar a Deus. É nas adversidades que você aprende a dar valor àquilo que você tinha e perdeu de mão beijada. Deu de mão beijada. Muitas vezes pessoas pensam: Senhor, por que eu perdi aquilo, isso, a minha casa, o meu carro, a minha família? Porque você deu de mão beijada para o diabo. Você não suportou passar talvez por um vale. Você não suportou passar por uma prova. Você se entregou antes. Mas que nessa noite o Senhor possa estar contigo, te ensinando a passar pelo vale. Que o Senhor possa estar contigo, segurando pela tua mão. Nem que você saia ferido nessa batalha. Nem que você saia ferido do vale. Mas que esse vale venha te ensinar a ser um vencedor. Que este vale venha te ensinar
a ter um encontro com Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa fazer grandes coisas na tua vida. E creia, a vitória está chegando para você nessa noite. Creia, o sobrenatural de Deus está chegando para você nessa noite. Não desista, porque Ele quer te abençoar. Eu sou o pastor Ed Wilson, do Ministério Rosa de Saron, florescendo vidas, uma família para abençoar a sua família. Que Deus te abençoe, te guarde e que os anjos do Senhor possam estar acampando ao seu redor, te guardando, te protegendo e entregando a tua vitória em tuas mãos, em nome de Jesus.